O Brasil é um dos países com a maior desigualdade social do mundo. E o brasileiro tem que se virar nos 30 para comprar algumas coisas que são básicas, né? Que carro que o povo comprava? Qual que era a roupa que o pessoal mais usava? Qual era a diferença do material escolar do rico e do pobre? Hoje você vai ver isso tudo no Nerd Show. Mas primeiro, eu queria falar que esse vídeo é patrocinado pelo jogo World of Warships, que é um jogo de guerra sensacional. E é um jogo grátis. Eu sei que você que acompanha esse canal aqui adora uma boa história, né? Nesse jogo, você pode controlar os navios das guerras. E aquele modelo todo detalhado, a batalha é muito real, né? Tudo pra fazer você se sentir comandando um verdadeiro navio. Você é o capitão. E mais, no final de 2019 e no início de 2020, vão ter submarinos, que eles têm um pouco menos de vida, mas eles atacam de um jeito diferente, mais sorrateiro, é muito legal. O jogo é para computador, é grátis e você pode clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo, tá? Mas clica no link aqui, entendeu? Que aí eles vão saber que foi o Nerd Show que recomendou, aí é recomendação de respeito. E tem código promocional que é o Battle Stations 2019, que te dá alguns brindes no jogo, 250 dobrões, 3 dias de prêmio, o barco USS Charleston e mais um slot no porto. Então não perde tempo enquanto você vê o vídeo, põe esse jogo para baixar aí que ele é sensacional, tá? Um abraço pessoal do World of Warships. Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Já queria começar falando desse vídeo, mandar um recado, que esse vídeo não é pra menosprezar ninguém, é um conhecimento de causa, né? Que todo brasileiro tinha que se virar pra alguma coisa. Tinha alguns produtos que a gente tinha que comprar, ou tanto porque a gente tinha que comprar aquilo, ou porque é o que a gente podia comprar, e tem uns produtos que todo mundo queria, né? Então hoje a gente vai falar dos produtos que os pobres compravam antigamente. E também tem muito produto aí que é preconceito, mas a gente vai rachar de rir, você vai ver. Vão ser boas lembranças. Nossa senhora. Olha, eu só queria falar pra vocês que o Clube Nerd Show tá bombando, tá cheio de membro, e o pessoal aí que tem uma certa recompensa tá recebendo a receita do pão de queijo. Olha só, gente, quem for fazer a receita do pão de queijo, manda pra cá, ó, no e-mail que tá aparecendo aqui embaixo, que nós vamos postar, tá? Todo o vídeo, no final do vídeo do card, vai ter uma receita do pão de queijo que alguém fez, tá? Que é a receita que é o verdadeiro pão de queijo de verdade, tá? Então, você sabe que assim nós vamos crescer e dominar o mundo cheio de pão de queijo de verdade. Então, se você quer fazer parte do Clube Nerd Show, tem desconto, tem receita do pão de queijo, tem o clube secreto com vagas limitadas, né? Clica no primeiro link aqui da descrição, ó, que é o Clube Nerd Show, tá? Tô te esperando você ver essas recompensas lá e ver se compensa pra você entrar, certo? Bom, mas então vamos começar o vídeo de hoje porque tem muita velharia pra gente ver. Hoje nós vamos escavar a fundo, né? Então, vambora! Vamos pensar no kit básico do brasileiro, né? Composto por uma camisa, normalmente é uma camisa de time, uma camisa, um short e um chinelo, né? E que chinelo? Deixa eu só... Que chinelo, normalmente, que todo mundo usa, né? Mas é engraçado porque o pessoal que é mais novo não deve lembrar disso. Mas as Havaianas era a maior taxação de pobre que você podia ter. Você acredita nisso? Hoje custa R$1 milhão, tá tudo lá no shopping, cheio de desenho. Mas não foi sempre assim não, meu filho. Era atestado de pobrice. Então, as Havaianas foram criadas por uma empresa que chama Alpargatas, né? Que veio aqui pro Brasil com uns imigrantes para fazer um calçado que ia ser bom pro pessoal que trabalhava nas fábricas, que era a nova população crescente, né? Com as indústrias, principalmente em São Paulo. E foi lá que foi fundada. É um calçado espanhol típico que tem uma sola de corda e uma parte de cima de lona. Então era uma coisa bem baixa renda mesmo. Mas antes das Havaianas virarem esse sucesso todo, né? As Alpargatas fizeram até outros produtos, né? Tipo os calçados da Conga e da Bamba. Você lembra disso? E quantas constituições o Brasil já teve? 7. Ah, é? E qual é a cor do Bamba do seu amigo aí de trás? Para aguentar o nosso dia a dia, Bamba. Todo mundo de olho no novo Conga. É tudo novo. As cores, o desenho. Novo Conga, uma grande surpresa. Mas as Havaianas mesmo só chegaram em 1962, elas foram inventadas. E como é que surgiu a ideia? Tem uma sandália oriental antiga que você já deve ter visto, é como se fosse um chinelo com as duas tiras de pano, só que o solado dela é de palha de milho. E esse chinelo oriental se chama Zori. E o pessoal que trabalhava nas Alpargatas fez uma viagem pro Japão e viu esse negócio e falou assim, menino, mas esse negócio podia dar certo no Brasil, porque é um país tropical, a gente não, né, precisa de um pé mais aberto, uma coisa mais vibrante, e a gente consegue fazer isso com material
material muito barato, né? A gente põe a espuminha ali, põe 2 tiras, show de bola, vão levar isso pro Brasil. E eles contam que eles lançaram esse produto com um público-alvo em mente mesmo, que era a classe D e E. E os primeiros vendedores da Havaianas colocavam um produto lá na Kombi e saía pelo bairro aí vendendo, entendeu? Pra você ter uma ideia, até 1964, praticamente qualquer trabalhador tinha um par de Havaianas. E olha só como é que era engraçado, nessa época até a embalagem não era tão boa assim, ela era vendida em saco de plástico, um trem assim, horrível. Diferente hoje da sacolinha que você cansaram no shopping, comprei uma sandália havaiana, né? E se tem uma coisa que as Havaianas são boas mesmo é em propaganda, né? Tanto é que ela inaugurou o merchandising na televisão brasileira, com um programa que chamava Família Trapo. Você já ouviu falar nisso aí? Olha só. Bacana! E essa sandália aqui, você também importa, Borba? Não, essas sandálias aqui eu exporto para os meus amigos do exterior. São as legítimas sandálias havaianas. Legal! Mas as Havaianas se popularizaram mesmo aqui no Brasil, tomou um empurrão, né, no início dos anos 70. Por quê? Por causa do movimento hippie. Porque o hippie era mais paz e amor, né? Todo mundo tinha meio que vergonha de sair de Havaianas na rua. Era um calçado assim, pra ficar em casa e você comprava baratinho. Pra você ter uma ideia, nos anos 80, o ministro da Fazenda colocou as Havaianas na CIP, que era o Conselho Interministerial de Produtos. O que esse CIP fazia? Ele regulava os produtos básicos no Brasil. Então tudo que era, como vamos dizer, a cesta básica do brasileiro era regulado por isso. Todo mundo tinha que ter Havaianas. Mas ao longo do tempo, vários comerciais do Chico Anísio, né, que foi garoto propaganda durante muito tempo das Havaianas, chegaram os anos 90 e começou a derrocada disso tudo, né? Por quê? O que aconteceu? Entrou no mercado uma competidora alegre, cheia de cores, que era a Raider. Então o Raider, apesar de dar um chulé danado, né, ele começou a bater as vendas das Havaianas. E foi aí mesmo que as Havaianas foram taxadas como coisa de pobre. Ninguém saía com isso na rua, porque senão ele era ridicularizado totalmente. Só que aí o que as Havaianas fizeram? Falaram assim, mas isso é um problema, né? Porque todo mundo tem que comprar as Havaianas. A gente tá caindo muito no desuso. A gente tem que começar a fazer uma campanha nova pra mostrar que é legal usar as Havaianas. Então eles montaram um kit de comerciais em que eles iam até as celebridades e mostravam que eles estavam usando as Havaianas. Aí teve Malu Mader, teve Bebeto, teve a Vera Fischer, teve um monte de gente. Pra mostrar que, tipo assim, olha só, eu sou rico, mas eu uso Havaianas também. Eu sou famoso, mas eu uso Havaianas também, entendeu? E isso encorajou todo mundo a começar a usar as Havaianas. Mas a grande virada mesmo foi quando as Havaianas foram pro mercado internacional, que eu já contei mais essa história no vídeo que tá aparecendo aqui em cima, de marcas que eu nem sabia que fazem sucesso lá fora, faz bastante. O pessoal do marketing das Havaianas tentou atingir o pessoal da moda e conseguiu. Tanto é que teve um desfile do Jean-Paul Gaultier, que é um francês que usou só Havaianas. E a partir daí, meu filho, foi só um negócio alto nível, vendendo pra celebridades, revistas com celebridades usando Havaianas, e ela chegou no patamar que tá hoje, né? Que você vai pra faculdade, só tem gente de Havaianas, principalmente faculdade pública. Eu não sei que o pessoal gosta, né? Parece que virou uniforme. Mas quando era nas origens lá, ó, azulzinho com a tirinha, ninguém lembra, né? Pois é, bons tempos aqueles. Outra coisa que brasileiro tem muito preconceito e tipo, taxa como uma coisa de pobre, às vezes é tão bom assim, mas tem vezes que é pura bobagem. São os perfumes. Você deve lembrar muito de um perfume, você vai lembrar da sua avó, você vai lembrar disso, que chamava Charisma, ou Carisma, que é o nome certo, né? Mas o pessoal chamava tudo de Charisma, que era da Avon. É um vidrinho vermelho, né? Que a sua avó colocava na penteadeira em cima, assim, ou colocava no quarto, e você lembra aquele cheiro. Esse negócio voltou com tudo, tá? Mas o Charisma, Topaz, Toque de Amor, esse bolo todo aí, meu filho, que voltou com os Avon cristais, né? O pessoal tinha um certo preconceito que era coisa de pobre. Mas é engraçado que hoje a Avon é um negócio gigantesco, todo mundo é consultor Avon, né? E a gente vai no restaurante, eles bateram meta e tá comemorando e tal. Mas você sabia que começou com um vendedor de livro? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, isso tudo começou em 1886 com o David McConnell, né? O Davidzinho, ele tava com um problema de emprego, né? Ele falou assim, eu não arranjo nada pra fazer, não é nem a minha praia mesmo, mas eu vou procurar alguma coisa. Ele arranjou um emprego de vendedor de livros. Sabe como é que fazia nessa época? É tipo a enciclopédia Barça. Essa pessoa tinha que andar de porta em porta, batendo e tentando oferecer esses livros pra vender. Só que ninguém recebia o Davidzinho, entendeu? O Davidzinho ficava assim, triste, eu não vou vender nada. E ele pensou, será que se eu desenvolvesse alguma coisa pra dar de brinde pras pessoas, elas me receberiam melhor? Principalmente que são muitas mulheres que ficam em casa nessa época, né? Nesse horário. Ah, talvez eu faça isso. O que ele fez? Ele mesmo desenvolveu um perfume, colocou uns potinhos
potinhos e quando ele chegava pra bater na porta e oferecer o livro, ele dava de brinde esse perfume. As mulheres começaram a se interessar, deixavam ele entrar, fingir que estava interessado no livro pra ganhar o perfume, né? Só que no final das contas, ele não vendeu nenhum livro, mas as mulheres estavam atrás dele por causa do perfume. E foi assim que ele fundou a California Perfume Company. Ele começou aquele processo artesanal, mas começou a vender, né? E em um determinado momento ele teve uma ideia inovadora e falou assim: peraí, mas se as mulheres que estão comprando meu produto gostam muito dele, talvez seja bem mais fácil eu começar a fazer elas revenderem isso, que aí minha taxa vai ser melhor, vai ter que começar, vai virar uma bola de neve. E foi isso que ele fez, e é o modelo de negócio que é adotado na Avon até hoje. E em 1939 ele mudou o nome da companhia para Avon. Sabe por quê? Por causa do nome onde nasceu William Shakespeare, né? Que ele era fã, e é isso. É bela explicação. E a primeira fábrica que abriu aqui no Brasil da Avon foi em 1959. E lá em 1968 foi criado o Charisma, né? Vamos falar Charisma porque o povo lembra com esse nome, então é isso que ficou, mas era considerado uma fragrância aí de pobre, apesar de muita gente falar que parece com o Chanel 5 lá da, né? Aí a discussão, você usou Charisma, Carisma, como é que você fala isso? Sua avó usou? Põe embaixo nos comentários que eu quero saber. Mas o brasileiro tem que comer também, né? E comida é um negócio que a gente não dispensa. Principalmente, meu filho, quando a gente tá mais necessitado, assim, eu falo por experiência própria. Quem nunca comprou um tanto de retalho direto na fábrica, né? Isso é muita coisa que a gente faz, né? Por exemplo, a fábrica de biscoito ali, que tem a Aimoré aqui perto, eles vendem do pacote de retalhos. O que chama de retalho? São os biscoitos que assaram, mas quebraram, ou que ficaram mal feitos e tal. E eles vendem isso num sacão pra aproveitar. Porque lá que a gente vai lá comprar esses negócios, né? A Bárbara falou também que a avó dela comprava bolo de retalho. Também acontecia. Mas uma coisa que minha mãe sempre comprava era o arroz 3/4. Você já ouviu falar nisso? Então, tem o pacote de arroz normal, que hoje tá bem caro, né? Mas antigamente era um pouco menos caro. Mas o arroz 3/4, ele é um arroz que vem quebrado, entendeu? Ele não vem com um grãozinho certinho. Tudo que você compra quebrado é mais barato. E o arroz 3/4, a desculpa dele é pra usar na receita. Mas a gente comprava isso pra comer mesmo, porque o arroz ficava mais barato, só pra ser quebrado. Eu não tô querendo saber da integridade física do arroz, né? Então pronto. Mas você não tem noção como é que o arroz é uma coisa importante na alimentação. E não é só agora não, ao longo da história. Por exemplo, os primeiros registros do arroz datam de 5.000 anos antes de Cristo. Eu vi em alguns livros também que tem datação de 15.000 anos antes de Cristo, mas a mais aceita é 5. E você acha que no Brasil a gente come muito arroz com feijão? Pois é, meu filho, mas o consumo mundial da Ásia é de 80% da produção mundial de arroz. E o arroz não é tão antigo quanto você acha assim, não. A primeira datação do arroz aqui no Brasil foi lá de 1500. O que aconteceu? Não é que os portugueses trouxeram o arroz aqui pro Brasil. Ele já existia, só que num tipo diferente. Os tupis, eles cultivavam esse arroz, só que é um arroz que chamava milho d'água. E esse arroz, ele era um pouco diferente, ele não era tão pro gosto do português, né? Isso é comprovado porque até um dos componentes, vamos dizer, da caravana da alegria do Pedro Álvares Cabral, quando ele chegou aqui, ele andou 5 km pra dentro do continente e voltou com um pouquinho de arroz ali, entendeu? Só que o arroz, do jeito que a gente come hoje, ele foi introduzido realmente pelos portugueses que trouxeram isso pra cá. Mas olha só que interessante, hoje em dia, o brasileiro come em média 40 quilos de arroz por ano. Você sabe quanto que ele comia nos anos 70? Mais de 80 quilos de arroz. Então tá mudando um pouco esse paladar da República do Arroz com Feijão que sempre reinou por aqui, né? Outra coisa interessante é que em Cuba eles também comem arroz e feijão como a gente come aqui. O que me leva a outra pergunta de como será que começou o arroz e feijão a reinar por aqui, né? Porque você pode achar que isso aí é milenar, que todo mundo comia. Não, meu filho. Isso aí começou a vigorar a partir de mais ou menos 1808, quando o imperador Dom João VI chegou aqui no Brasil. Alguns relatos dizem que ele introduziu o arroz com feijão na alimentação dos soldados e que isso teria pego, né? Até esse ano de 1808, a principal fonte de carboidrato que tinha era da farinha, né? Que até hoje é muito forte no Nordeste, que eu acho que eles até trocam farinha por arroz, né? Aí o pessoal do Nordeste me fala aí qual que é o mais consumido aí. Mas o que eu sei é que eu não consigo viver sem um arroz com feijão. Eu posso ir naqueles coquetel chique, já cheio de canapé com damasco, não sei. Eu gosto de um prato de arroz com feijão e carne, entendeu? É isso que você pode me oferecer. Se você é desses times aí também, me dá um apoio aí, mostra aí pra mim nos comentários. Ah, e só uma coisa que eu não posso esquecer de falar com vocês, porque tem mais uma novidade do Nerd Show. Eu tô cheio de novidade ultimamente, né? Mas agora tá no ar o site do Nerd Show oficial, www.nerdshow.com.br, e todo dia da semana, fora os vídeos aqui, você vai ter um material extra, entendeu? Vai ter notícia, vai ter um monte de coisa, matéria. Vai lá no site do Nerd Show, que tem o podcast, tem matéria todo dia. Então, todo dia você vai lá e acessa nerdshow.com.br, tá aparecendo o card aqui em cima, e você vai lá, você vai gostar bastante, tá? Agora vamos voltar.
Agora a gente vai falar de um clássico, e é aquele clássico assim, rural, vamos dizer assim, que você vai lembrar da sua infância, a casa da sua avó no interior. Me dá uma paz quando eu vejo isso, né? E todo mundo achava que era coisa de pobre, que é aquele chão vermelhão da sua casa. Você lembra disso? Nossa senhora, mas toda casa tinha, né? A única diferença era se amarelo mudava só a cor, mas tudo era feito daquele jeito. Esse chão a gente via muito no interior. E você sabe por quê? Porque ele era um chão muito mais barato de ser feito do que colocado com algum tipo de revestimento, né? Ou um piso, um porcelanato. Não tinha tanto porcelanato, né? Até do que a ardósia, porque tem muito chão de ardósia por aí. Isso aqui não é canal de construção, mas eu vou te ensinar a fazer um piso, menino. Nossa senhora! Você vai fazer um piso vintage aí pra você. Primeiro que você tem que lembrar de uma coisa muito importante que a gente comprava, né? Que era o pó xadrez. Você já ouviu falar nesse negócio aí? O pó xadrez é um tipo de pigmento, né? Que a gente usava pra fazer o cimento ficar de determinada cor que a gente queria. Isso era usado de diversas formas antigamente e hoje até pra dar uns retoques, fazer uma coisa diferenciada na parede, né? Mas o que você não sabe é que essa marca do pó xadrez veio da Alemanha, né? Antes ele era da Bayer e é um negócio muito famoso, mas vamos continuar fazendo nosso pisinho aqui. É o seguinte, ó, como é que funcionava? Você fazia o contrapiso, né? O contrapiso, se você não sabe, é nivelar o negócio inteiro pra ele receber o revestimento. Então vai lá, você pica a coisa pra ele aderir direito, passa ali a massa pro negócio ficar niveladinho, né? Depois, o que você faz? Você vai queimar esse piso que os antigos falavam. Queimar esse piso é jogar uma mistura de cimento com esse pigmento xadrez vermelhão e passar. Você acredita que esse negócio é feito na mão? É mais barato em termos, né? Porque a mão de obra deve ficar um absurdo. O cara tem que passar isso. Tinha gente que fazia com a colher de pedreiro ou até com a desempenadeira, mas ele tinha que fazer todo niveladinho na mão e fazer o negócio ficar certinho. Mas não era só isso, né? O chão lá pronto, niveladinho, todo vermelhão. Que você, sua mãe ou alguém fazia todo sábado de manhã? Passava a danada da cera, porque esse chão tinha que encerar pra ele ficar aquele vermelho brilhudo, bonito assim, né? E você deve lembrar que tinha dois tipos de cera, a líquida e em pasta. Tinha muita gente que usava uma tal de cera cardial, mas ela já saiu do mercado, olha só se você lembra. Tinha também a cera paquetina, né, que era muito famosa, e tinha a cera dominó, que tinha a musiquinha que era muito boa. Rende mais, brilha mais, dura mais. Finge sem dó, é cera dominó. Finge sem dó, é cera dominó. Dominó. E para isso você podia usar o seu trabalho braçal, ou então é numa época que vendia muitas enceradeiras, né? Principalmente a enceradeira Arno, que era super coisa assim de outro mundo, minha mãe tinha também. Você tá achando que esse negócio é coisa de pobre, mas isso aí voltou com tudo e você nem tá sabendo. Sabe esse chão de cimento queimado? Nossa, mas o cimento queimado é muito chique. O cimento queimado é o chão normal, do jeito que tá feito, só que sem o pó xadrez. Você faz isso, encera, faz a mesma coisa, mas o cimento queimado é a mesmíssima coisa que você tá acostumado com o chão lá do interior da sua avó. E fica até uma dica, porque você economiza todo o material de revestimento, piso, não sei o que, pra fazer esse chão e fica show de bola. Dá pra fazer nas paredes também, tá? Dicas de arrumar a sua casa com o Nerd Show. É o melhor programa. Eu a garanto! Agora tinha muito produto, eu resolvi pôr numa categoria só. Porque a gente tem que falar dos materiais escolares, né? Nossa, material escolar dá uma nostalgia, dá uma lembrança do que a gente usava, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma competição de materiais de rico contra materiais de pobre pra ver qual que você usava antigamente. E eu me identifiquei muito com os materiais de pobre, né? Mas era legal demais, eu gostava muito. Você lembra que na escola a gente usava muito estojo? Sempre tinha uns estojos diferenciados, tinha até um automático que você abria assim, ele abria o compartimento de borracha, o que eu só vi nos meus sonhos. Mas o que era mais barato e mais comprado por todo mundo que queria economizar era o estojo de madeira. Normalmente ele vinha com alguns desenhos em cima e ele tirava assim, abria pelo lado, mas era um estojo simples, na verdade simples, funcionava muito bem, não precisava mais pra nada e mantinha o seu material lá sequinho e feliz. Já o de rico, né, sempre tinha aqueles estojos de lata, né? Normalmente tinha um desenho legal, ou ele tirava a parte de cima pra colocar os lápis embaixo, tinha compartimentos, que era diferente do madeira, que era só a madeira mesmo lá, né? Mas tinha também no meio do caminho, esse aí nós temos o intermediário, que é o estojo de pano, mas olha só esse estojo, você não vai sentir uma nostalgia danada com esse. Nossa senhora, eu tinha exatamente esse estojo de pano, ele era muito legal, ele era bem organizado, né? Agora, hoje em dia, mochila de rodinha, a gente não tinha isso aí não. Se tivesse, era muito caro. Sabe o que a gente usava? Um carrinho que comprava pra colocar a mochila e amarrava uns negócios assim, umas gomas grandonas assim, colocava debaixo do carrinho. Isso aí que era o nosso carrinho da época. E as canetinhas, né? A canetinha de rico era Silva Pen, que era vinha
vinha poucos cores, com uma coisa mais refinada, um tracejado que não sei o que, né? As nossas canetinhas, meu filho, era isso aí, ó. Não podia nem chamar de canetinha, era canetão. Não mudava nem o modelo, só mudava a marca que tava assinado do lado, assim, ó. Cheio de canetinha, mas a gente era feliz. E a lancheira de rico? A lancheira de rico tinha garrafa térmica, tinha um tema, normalmente era do Rambo, dos Power Rangers, TV Colosso. Nossa, a lancheira TV Colosso era show de bola, viu? Mas a lancheira de pobre era só de plástico fino, como se fosse aquelas divisórias de fechar, aquela pasta Brasil, vamos dizer assim, né? Aquele material. Era só aquilo com a garrafinha e tal, mas era show de bola também, só tinha esse modelo. E tinha também a borracha, né? Porque você tinha que apagar as coisas. Mas a borracha de rico era aquela que trocava, né? Você colocava um embaixo, ela puxava pra baixo o outro. Era borracha colorida, era muito legal. Essa aí eu já tive uma. Agora a borracha de pobre é aquela Merco que tá aí, tem séculos que é do mesmo jeito. Eu acho que nunca vai mudar, nunca vai sair do mercado, mas dá uma saudade boa dessa época, né? Apesar de seus materiais de pobre, dá. Nossa senhora, era muito legal. Então, mas só que não tinha só produto barato não, porque tinha um produto também que o pessoal queria comprar, que era como se fosse um sonho de consumo. E aí o pessoal se virava de todas as formas a comprar, né? Seja parcelado, ou fazer consórcio, fazer um monte de coisas. E nessa categoria entra um produto que tava na casa de praticamente todo mundo naquela época, que você tem que ter esse produto, que era um som, um microsystem. E quando a gente fala em microsystem, muita gente lembra da marca Gradiente, que fez bastante sucesso aqui no Brasil, apesar de ter um valorzinho um pouco mais puxado. Então, a Gradiente foi fundada aqui no Brasil em outubro de 1964. Mas ela cresceu muito aqui no Brasil durante os anos 70. Por quê? Durante o governo militar, tinha uma lei que chamava Lei de Reserva de Mercado. O que significava isso? Significava que nenhuma peça de informática ou eletrônica podia ser importada aqui para o Brasil. Então as empresas nacionais tiveram que se reinventar e criar muitas coisas para poderem vender. Essa lei servia para desenvolver o mercado nacional, o mercado industrial. Isso foi bom por um lado, porque as empresas realmente ficaram gigantes. Mas por outro lado, as empresas ficaram muito atrasadas, né? Porque elas não viam as novidades que vinham de fora. Então, a hora que o negócio reabriu de novo, elas, ó, tomaram. Mas a Gradiente, ela tinha um pouco diferencial. Por quê? Muitas vezes os sons eram aqueles sons 3 em 1. Você colocava a fita, tinha os dois falantes e era uma caixinha só. Mas a Gradiente não. Ela se especializou em caixas amplificadas e também os sons modulares. O que significa isso? Significa que você quer, por exemplo, um módulo de colocar fita cassete, você coloca. Você quer um módulo de colocar o seu vinil para tocar, você coloca em cima. Você ia fazendo um Megazord e esse era o grande negócio, o grande pulo do gato da Gradiente. Mas a Gradiente também ficou famosa por outros eletrônicos que ela trouxe pra cá. Por exemplo, em 1983, ela lançou o Atari com licença original aqui no Brasil, que até então, só que a gente tinha eram os clones do Atari, né? Porque não tinha licença original e as empresas começavam a fazer seus clones para começar a rodar esses jogos. Mas até a Gradiente entrou nesse mercado dos consoles paralelos, né? Que eles até lançaram o Phantom System. Você lembra dele? Você tá pronta? Uhum. Vá na frente, você me segue. Phantom System. Videogame de última geração. Compre essa briga. Phantom System. Nunca foi tão emocionante ficar em casa. Então, o Phantom System era para ser um clone do Nintendinho 8 bits. Só que apareceu uma oportunidade comercial mais tarde para que a Gradiente licenciasse a Nintendo aqui no Brasil. Ela sozinha não, né? Claro que era em parceria com a Estrela, que tinha essa licença. Então essas empresas se juntaram para formar a Playtronic, que você deve lembrar bastante. Eles lançaram o Super Nintendo, lançaram o Nintendo 64 e foram até o GameCube, né? Inclusive esse Nintendo laranja aqui da Gradiente, pois é, eles lançaram isso aqui também. Foi uma febre na época. Mas infelizmente a Gradiente deu uma sumida do mercado brasileiro depois disso, né? Entre várias crises e retomadas, ela hoje em dia vende só aquelas caixinhas amplificadas que você pode colocar na sua festa, entendeu? Que é Bluetooth, USB e tudo. Eles lançaram isso e continuam aquelas caixas gigantes amplificadas, mas é uma grande marca brasileira, um gigante adormecido que tá aí para ser aproveitado melhor. Mas outro bem de consumo que o pessoal era maluco pra comprar, mas era meio complicado e tinha vários recursos, né? Eram os carros. É até engraçado pensar que alguns carros que a gente considera bem velhos eram lançamentos na época, lá nos anos 70, alguma coisa assim, né? Por exemplo, você vê um Fiat 147. No comercial ele era usado até como um rally. Um Fiat 147? É difícil, né? Também tinha o Corcel, que era outro carro que foi muito vendido aqui, mas um dos carros que fez mais sucesso, ficou mais emblemático como um carro, assim, hoje em dia, nos anos 90 era considerado pra gente que não tinha dinheiro, mas hoje é um clássico, né? É a Brasília. Você lembra da Brasília? Brasília, o sucesso comprovado nos caminhos mais difíceis.
Então, a Brasília foi um carro que fez bastante sucesso aqui no Brasil, né? Principalmente depois que os Mamonas Assassinas lançaram aquela música, né? Brasília Amarela. Foi aí que todo mundo queria ter uma Brasília amarela. Mas tinha até um certo preconceito com esse carro. Então, a Brasília nasceu em 1970 e foi até 1982. Mas é interessante porque a Brasília foi encomendada para ser o sucessor do Fusca. O Fusca sempre foi o maior sucesso da Volkswagen. Não tinha nem o que falar sobre isso. Mas eles pensaram assim, se um dia o Fusca for pro saco, o que nós vamos vender no lugar? Então o Rudolf Leiding, que era o presidente da Volkswagen Brasil, encomendou esse modelo e queria alguma coisa modernuda. Ele falou assim, gente, a gente tem que inovar nos negócios, põe as linhas mais retas, mais espaço interno, e vamos fazer um carro show de bola. Não, então vamos fazer isso mesmo. Por isso que eles colocaram o nome Brasília. Por quê? Ele foi inspirado na cidade de Brasília, que era considerada uma coisa super moderna, totalmente diferente, e foi uma grande homenagem. Mas tem uma curiosidade com o nome A Brasília, porque todo mundo chama de A Brasília. Sabe por quê? Porque a Volkswagen cadastrou o modelo Brasília como uma perua. Perua que você sabe que é um pouquinho mais largo para trás, tem mais porta-mala, né? Sabe por que eles fizeram isso? Para burlar um pouco do imposto, porque o imposto de perua era bem menor do que o, vamos dizer, o modelo hatch que a gente tem hoje. E como que o pessoal comprava isso? Normalmente o crédito era uma coisa bem mais difícil do que é hoje, né? Você não chega lá e divide de 70 milhões de vezes pra fazer um negócio. Não. Mas várias pessoas faziam o danado do consórcio. Você lembra o que é um consórcio? É que as pessoas contribuem mensalmente e todo mês tem alguns sorteados. E esses sorteados recebem, né, o dinheiro para comprar o carro e continuam pagando. É uma prática que já tem bastante tempo. Mas como nesse tempo a inflação ainda não era gigante, que nem chegou a ser nos anos 90, né? O pessoal conseguia juntar mais dinheiro e comprar a coisa à vista. E uma coisa que talvez você não saiba sobre a Brasília é que em 1978 lançaram um modelo aqui de 4 portas da Brasília, que era muito exportado para outros países, mas ele começou a ser vendido aqui, mas não fez muito sucesso porque o brasileiro preferia o modelo de 2 portas. Não sei porquê. O pessoal não comprava carro nenhum de 4 portas. E teve um episódio engraçado também com a Brasília, porque ela ganhou uma fama muito estranha assim. A Brasília estava sendo desenvolvida há muito tempo já. Só que a concorrência chegou e eles falaram assim, ih, meu Deus, nós vamos ter que lançar esse negócio de qualquer jeito mesmo. E começaram a testar a Brasília. Só que um jornalista que estava nas redondezas da fábrica da Volkswagen viu esse teste na rua e começou a tirar foto. O pessoal começou a falar assim, não, você não pode fazer isso, sai daqui e tudo mais. Só que no final das contas, os seguranças atiraram no carro desse repórter. Isso deu uma comoção nacional e a Volkswagen veio a público pedir desculpa e tudo mais. Só que a revista 4 Rodas comprou essa foto do cara e veiculou na revista deles. E foi assim que a 4 Rodas vendeu muitas unidades nesse mês e começou a decolar nas vendas. E a Brasília fez muito sucesso, tanto é que venderam 1.050.000 unidades, né? E exportaram algumas, e um exemplo disso é que se você vê o episódio do Chaves que aparece o carro do seu Barriga, é uma Brasília, entendeu? Que mostra que é um modelo brasileiro, mas que ele foi exportado e chegou até no México. E é muito legal você ver isso. Bom, mas conta aí pra mim, se você tem uma Brasília, ou um carro antigo, ou alguma coisa assim, ou seu pai tem, conta aí embaixo nos comentários que eu quero saber qual carro que você tinha. Bom, mas se tinha outro bem de consumo que o pessoal era maluco nessa época, eram as televisões, né? Você deve saber que a televisão nunca foi barata, não é barata, né? E você imagina quanto custava antigamente. Você pode ser mais novo e nunca ter pensado nisso, mas antigamente todos os programas eram em preto e branco. E não era todo mundo que tinha televisão, não. Tinha uma prática que era muito usada antigamente que chamava televizinho, porque só tinha uma televisão por quarteirão ou por bairro e todos os vizinhos se reuniam na frente dessa televisão para assistir. E quem era o dono da televisão que fazia a mudança de canal, que era muito diferente, não tinha controle remoto e o pessoal era doido para ter uma televisão. Mas você acredita que a televisão colorida só foi introduzida lá nos Estados Unidos em 1950? E olha só, para você ter uma ideia, até para eles demorou para chegar a televisão colorida, porque não era um negócio muito barato. E se nos Estados Unidos o negócio demorou, imagina aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os primeiros testes da televisão colorida foram feitos pelo governo, por meio da Embratel, que era uma estatal, né, que transmitiu a final da Copa do Mundo a cores, a final da Copa do Mundo de 70. Você lembra? Tricampeonato mundial, né? Foi show de bola e tal. Mas a primeira transmissão colorida aqui no Brasil só foi feita em 19 de fevereiro de 1972, que foi a festa da uva lá em Caxias do Sul, que até o presidente Médici participou do festival. Foi um evento, assim, gigante. Mas quando a gente fala em televisão, tem várias marcas que vêm na nossa cabeça, né? Tem LG, CCE é triste, né? Philips, Samsung, tem um monte. Mas se você é raiz mesmo, você vai lembrar de uma marca muito famosa que chamava Telefunken. Você lembra? Esta é a maravilhosa Telefunken. Eu compro.
Você me convenceu. Mas eu não falei das qualidades. O que é que eu faço? Fala que tem som estéreo, que dura muito e gasta pouca energia. Fala que acopla vídeo, microcomputador, videogame. Telefunken, a tecnologia mais procurada. Então, basicamente o que faziam as pessoas comprarem as televisões eram as grandes promoções de crédito, né, que você podia pagar de diversas vezes. Isso aumentou um pouco o mercado das televisões brasileiras. Mas a Telefunken é muito mais antiga que você imagina, né? Ela foi fundada em 1908. E ela começou com a parte de desenvolvimento de sons. Os microfones dela ficaram muito famosos. Ela teve alguma participação em criação de radar para guerra. Então ela é uma empresa que se desenvolveu muito com a guerra. Mas depois de um tempo ela começou a se especializar no mercado de televisões, né? E vendia muito lá na Alemanha e começou a se espalhar pela Europa. E ela trouxe um padrão novo, que tem o NSTC e o PAL, né? Então o PAL tinha as cores mais fidedignas e trouxeram isso aqui pro Brasil. Os modelos eram muito diferentes do que a gente tá acostumado, né? Porque não tinha controle remoto e normalmente se trocava isso num botão. Lá na casa do interior, a gente tem uma Telefunken até hoje, né? E o engraçado dela, primeiro, ela demorava muito pra ligar, você ligava, ela demorava 1 milhão pra esquentar e aparecer a imagem. E pra você colocar os canais, por exemplo, tinha o canal de 3 a 12. Se você apertasse o botão do 12 e abrisse a portinhola dela, você tinha que sintonizar o canal que você queria que pegasse no 12, entendeu? Então assim, a tecnologia é totalmente diferente, mas ela funciona até hoje, ela liga até hoje e tem, ó, um tempão que a gente tem essa televisão. Então você teve uma televisão antiga, ou partilhou sua televisão com os vizinhos, ou teve uma Telefunken, põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E gente, ó, eu quero fazer uma parte 2 desse vídeo, mas esse vídeo tem que ir muito bem pra fazer uma parte 2, porque eu tenho que ter incentivo, entendeu? Então, se esse vídeo chegar a 30 mil likes, lasca o seu dedo no like que vai ter parte 2, porque esse vídeo aqui eu gostei muito de fazer, tá? Então, compartilhe com todo mundo, no WhatsApp, no grupo da família, não sei o que. Isso tudo é pra ajudar o NetO a crescer e dominar o mundo. Inscreve no canal se você ainda não conhece, tá? Meu amigo, tem vários vídeos aqui pra você assistir. Você não pode perder, ó. Olha só, esse aqui do Taz, documentário do Taz. Não, mas ficou muito legal. Você tem que assistir. Por que ele saiu do mercado? Bom, eu vou ficando por aqui. Mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!